Opa, salve pessoal, sou eu de novo. Espero que vocês estejam curtindo as férias de vocês aí. Esse vídeo eu vou estar, como no modelo do antigo, fazendo alguns exercícios do segundo simulado que a gente teve no nosso semestre passado. Esse simulado, ele tem algumas questões meio duvidosas, né, no final ali. Eu vou fazer as mais importantes com vocês. Elas são meio punk comparada às outras, né? As do início são o conteúdo da matéria do semestre, meio que copiado e colado. Se vocês estudaram matrizes, laço, vocês vão conseguir fazer normalmente. Eu vou tentar fazer esse vídeo mais dinâmico, então eu queria testar uma mecânica mais diferente, fazer um vídeo mais curtinho que vocês consigam assistir melhor só para corrigir o simulado. Link dele vai estar na descrição, vocês já podem ir lá baixar. Recomendo já fazer antes de ver o vídeo, faz tudo ou o máximo que você conseguir, para ser um vídeo de correção mesmo, bem dinâmico, que vocês conseguem só ver o vídeo e ver o ponto central que vocês estão em dúvida, como fazer de uma forma diferente, por exemplo. Bom, com o VS Code já aberto, com a pasta que a gente vai codar aberta, primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem, mesma coisa do vídeo passado, já faz um cabeçalho aqui, coloca 1.c para ele ficar sempre no começo e já começa a codar. Que você quer ter, por exemplo, as suas bibliotecas que você vai usar em todos os códigos. Mesmo que você não use em uma questão específica, já coloca todas as bibliotecas que você sabe alguma função aqui, para você não esquecer na hora. Aqui a gente vai usar a padrão, stdio.h, a gente vai usar a ctype e a gente vai usar a stdlib. Essas vão ser as três bibliotecas, pelo menos, que eu vou usar aqui para codar com vocês. Vocês são livres para usar a que vocês quiserem na prova. Se você aprendeu algo, usa, só que você tem que lembrar no dia da prova. Então, por isso que você fazendo isso aqui, você fica seguro de que tu não vai esquecer nada, é só copiar e colar em qualquer questão e também te economiza tempo. Aqui você já faz o cabeçalho da main, para não ter que ficar fazendo toda vez, economizar um pouquinho mais de tempo. E é isso, deixou salvo aqui. Agora a gente vai para as questões. Essa é a primeira questão, é uma questão de laço simples com condicional dentro do laço. Basicamente, a gente vai ter que ler um número 7. Isso significa que a gente vai criar uma matriz 7 por 7 e ela tem que ser preenchida por zeros, mas quando for na diagonal principal, tem que ser preenchida por 1. Basicamente, aqui é só você ter a visão de que toda vez que ter 1, por exemplo, vamos colocar índices aqui. Deixa eu pegar isso aqui no Paint, por exemplo. Uma matriz tem índices, certo? Aqui vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. A mesma coisa para as colunas. Aqui a gente perceber que é colocar 1 sempre quando os índices de linha e coluna forem iguais. Aqui a gente vai colocar 1 no 0, 0, vai colocar 1 no 1, 1. É basicamente isso o exercício. Voltando para o VS Code, mesma coisa do passado, não muda nada. A gente cria aqui A.C, volta aqui no primeiro, copia nosso cabeçalho e coloca embaixo. Beleza, a gente vai ter que ter um inteiro que vai ser a nossa matriz. A gente vai colocar aqui um inteiro temporário e a gente vai ler esse inteiro temporário. Lendo ele, a gente vai declarar uma matriz. Basicamente aqui a gente está lendo inteiro e declarando a matriz. Por exemplo, se a gente leu 7, declarar uma matriz 7 por 7. Aqui a gente vai ter que fazer agora o laço que imprime os zeros e quando o índice for igual da linha e da coluna, ele vai imprimir 1. A gente vai ter que ter dois laços aqui, um dentro do outro. Primeiro laço, a gente abre chaves e faz outro laço dentro dele. Claro, com outra variável. Beleza, com os dois laços, a gente quer já fazer a verificação se o índice for igual usando o próprio i e o k. Ok, aqui a gente fez a verificação, se o i e o k é igual, a gente vai printar 1. Se não forem iguais, a gente vai printar 0. Aqui a gente vai colocar um /n para quando ele terminar cada linha. Beleza, aqui já é para funcionar, mas para a gente testar, porque esse código não passaria em um corretor online, por exemplo, se vocês fossem mandar no corredor da prova, por exemplo, porque ele ficaria bravo com esse espaço aqui. Ó, vamos testar a matriz 7 por 7. Tá vendo, ó? A gente conseguiu fazer o código, só que como eu estou dando um espaço, nesse último 1 aqui vai ter um espaço escondido depois dele. A mesma coisa depois de cada 0. Depois desse 0 tem um espaço escondido, tem um espaço aqui. O corretor online não gosta disso. Basta eu adicionar condicional dentro
quando as condições forem iguais e falar se o K for igual ao valor de temp menos 1, ou seja, quando o K estiver aqui no final, eu vou imprimir 1 sem o espaço. Esse aqui a gente pode tirar. Se ele não estiver no final, eu vou imprimir 1 com o espaço. Aqui já é para a gente ter resolvido 1. A mesma coisa para baixo. Basta copiar aqui e mudar o 1 para 0. Basicamente, aqui está o código que passaria em um juiz online. Essas condições aqui no meio, a gente tirou o espaço escondido aqui no final e o código ficaria perfeito. Outro caso de teste, como nos vídeos passados, testa também para ver se está igual. Testa todos os casos. Igual no PDF, podemos passar para o próximo. Já que você já manda lá para o corretor e já passa para o próximo. Mesma coisa, já cria o arquivo, já copia o cabeçalho. Beleza, na letra B, basicamente, a gente vai ter que ler 2 inteiros. Aqui ele fala que o inteiro é elevado a 31, então a gente pode usar o inteiro normal, não precisa usar long, long, long. A gente vai querer ler esses 2 inteiros, o L e o C, que vão definir o tamanho da minha matriz, que eu vou ler depois, usando um laço. Depois disso, eu tenho que imprimir a matriz transposta, que é basicamente invertendo os laços. Com o cabeçalho já copiado, basicamente a gente vai ter o L e o C, a nossa matriz. Já vou declarar ela no tamanho máximo. Eu posso já declarar ela, porque eu não vou usar mais que isso. E basicamente, eu leio o tamanho que eu vou trabalhar dessa matriz e trabalho só com esse tamanho. Essa base aqui de 100% vai ser o máximo que eu vou poder usar. Se a gente estivesse fazendo um programa para outro uso, seria outra forma de pensar, que a gente está fazendo para o juiz online. Beleza, escaneando os números que eu quero trabalhar, o tamanho da minha matriz. Eu vou ter 2 fors para preencher essa matriz nos campos que eu quero usar. Com a matriz preenchida com os números que eu quero usar, eu vou pegar esse for para economizar tempo. Vamos supor que era um dia de prova. Vou trocar para printf. Vou tirar a arroba comercial. Aqui, depois do for, do laço, dentro do outro laço, toda vez que ele imprimir uma linha, eu quero que ele imprima um /n. Então, coloca um printf depois do laço secundário. Aqui, se a gente executar o código, já vai funcionar, provavelmente, só que ele vai exibir a matriz como ela foi feita. Então, se a gente criou uma matriz 3x2, ele vai imprimir uma matriz 3x2. O exercício quer que ela seja transposta. Para a gente inverter essa ordem de como ele imprimir a matriz, basta a gente trocar os laços, a ordem em que eles são executados. Então, onde está I, a gente vai colocar K, e onde está K, a gente vai colocar I. Com os laços trocados, a gente ainda tem que inverter as nossas 2 variáveis de base. Então, aqui onde está LC, eu tenho que trocar para C e L. Aqui já é para estar funcionando, basta a gente testar. Vamos criar uma matriz 3x2, o primeiro caso de teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 1, 3, 5, 2, 4, 6. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Beleza, foi normal. Aqui, vamos para o segundo caso de teste. Deixa eu copiar ele. É para estar 1, 4, 7, 2, 5, 8. 1, 4, 7, 2, 5, 8. Beleza, o nosso código foi normal. Só que cai na mesma coisa do passado. Eu estou colocando espaço em toda vez que eu imprimo algum número. Então, tem um espaço aqui, tem um espaço aqui, tem um espaço aqui. Você precisa tirar esse espaço. Como a gente faz? Mesma coisa do passado. Você faz uma condicional para tirar esse espaço. Indo para a letra C agora, e ele quer que a gente mostre a soma dos números ímpares da diagonal secundária. 3, o 5 e o 9 aqui, por exemplo. Beleza, com o cabeçalho copiado, a gente quer ler uma matriz, mas a gente não precisa necessariamente declarar e preencher uma matriz. A gente quer ler em forma de uma matriz. Para isso, primeiro eu vou ter que ter um valor temporário, que vai ser o tamanho da matriz. Vou ler esse valor. Ao invés de fazer como nos outros, aqui eu já fiz os 2 laços que vão ler a matriz. Mas ao invés de fazer como nos outros, de preencher uma matriz, eu só vou ler o número como se fosse uma matriz e depois eu trabalho com esse número. Porque o meu único trabalho aqui é exibir a soma depois. Então, para isso, eu vou ter a minha variável de soma, já declaro ela igual a 0, porque senão quando eu for somar, ele vai puxar lixo de memória, e vou ter o valor temporário que eu vou ler. Toda vez que o for lê o valor, eu já vou verificar aqui embaixo logo se ele está na diagonal secundária e se ele é ímpar. Se ele atender esses 2 requisitos, eu jogo o valor dele para a soma. Aqui tem várias formas de vocês verificarem a diagonal secundária. Eu vou ensinar mais prática, que você não precisa de contador. Tem como fazer com contador. Acaba que fica mais visual de vocês, mas tem uma forma mais fácil, mas tem outra forma também, que é a que eu vou fazer aqui. Basicamente, a gente vai verificar se o índice I mais o índice K é igual ao valor da matriz menos 1. O que ele está fazendo aqui, basicamente? Vamos supor que a gente declarou uma matriz 3x3. Ele está verificando se o índice 2
mais o índice 0 da coluna, mais o índice da linha, somados, dão esse valor aqui, menos 1. Isso consegue se repetir para todas as linhas da diagonal secundária. Aqui no 5 é o segundo número da diagonal secundária. 1 mais 1 é igual a 3 menos 1. 2 mais 0 é igual a 3 menos 1. Beleza, verifiquei se esse número está na diagonal secundária. Agora eu vou verificar se o número que eu li é ímpar. Basicamente, eu vou ter outra condicional e vou verificar se o valor que eu digitei, se o resto do valor que eu digitei dividido por 2 é 0. Basicamente, depois que eu vi se o número está na diagonal secundária, eu quero verificar se ele é ímpar. Aqui eu verifico com outra condicional, vendo se o resto dele dividido por 2 é diferente de 0. Se ele atender a essas duas condições, eu vou adicionar ele à variável de soma. E aqui no final, eu vou adicionar o printf com o /n no final. Lembra do /n, senão o corretor vai encocar com você. Aqui já é para estar funcionando. Vamos pegar um caso de teste. Ó, o primeiro é para dar 17. Beleza, 17, deu certo. 4, beleza. Segundo caso de teste, 2, que seria o 1 e o 1, né? Já que o 4 e o outro 4 são pares. Desse exercício aqui, vocês já devem conseguir fazer tudo, programar tudo. O mais difícil desse exercício é você pegar a lógica de como conferir se o número está na diagonal secundária. Você pode fazer isso com um contador, você pode fazer isso como eu fiz ali, com a formulinha. Qualquer um desse jeito vai funcionar. O importante é você saber como fazer, como verificar se o número está na diagonal secundária. Bom, na letra D, a gente tem que ler uma frase de até 300 caracteres e na saída eu tenho que imprimir quantos dígitos tem nessa frase. Esse aqui eu vou usar duas bibliotecas, eu vou usar a string.h e vou usar a ctype. A string para ver o tamanho da frase que eu digitei, que não necessariamente ela precisa ser de 300 caracteres, ela pode ser menos. E vou usar a ctype para ver se tem um dígito naquele caractere. Você pode fazer sem biblioteca? Pode. É bom? Não sei. Do jeito que você aprendeu, do jeito que você achar melhor. Eu vou ensinar o jeito mais rápido, simplesmente não tem erro. Com o cabeçalho copiado, eu esqueci de colocar a string.h no meu cabeçalho, né? Então, vamos colocar ela aqui. Beleza, eu vou declarar a minha frase. 300 e um pouquinho mais de caracteres, porque a gente tem que lembrar que toda frase você coloca o /n e o /0 no final, então eu não quero que dê nenhum problema com relação a isso. Vou declarar meu contador e depois vou ler a frase. Vocês podem ler do jeito que vocês quiserem, eu vou ler com fgets. Tem que ficar ligado só se você for comparar a frase com e você tá lendo com fgets, porque ele deixa o /n no final. Agora eu vou fazer um for rodando a frase inteira. Então ele vai começar no 0 e ele vai rodar até ele for a frase inteira. Para descobrir qual o tamanho da minha frase, eu vou usar o strlen. Pronto. Beleza. Já estou somando a frase inteira, agora eu quero ver se aquele caráter específico que eu tô é um dígito. Para isso eu vou ter uma condicional, e aí eu vou usar a função da biblioteca ctype, que é a isDigit. E aí eu vou verificar na frase no espaço i. Então eu vou verificar do 0, 1, 2, 3, cada espaço eu vou verificar se é um dígito. Se for dígito, eu adiciono 1 no contador. Depois basicamente é só imprimir ele, que vai mostrar o quantos dígitos. Vamos testar aqui com a primeira? Tem que me dar 3. 3, beleza. O segundo tem que me dar 5 e o último tem que me dar 0. Beleza, me deu 0. A última questão de Bitwise, ela cobra o cerne do Bitwise. Então, se você ver aquele vídeo, vá rolando lá no Teams pra cima, que vocês vão achar o vídeo do semestre antigo. Ele quer fazer operações com bits. Então, vamos supor, aqui tem o 7, o binário do 7 é esse, e aqui tem o 15, o binário do 15 é esse aqui. Eu vou usar um operador que vai fazer essa conta aqui com os bits. Se eles forem iguais, vai ser 0. Se eles forem diferentes, vai ser 1. Tem um operador para isso. No final, esse binário aqui vai me imprimir 8. E aqui tem um novo sistema de ler, que é basicamente a entrada precisa ser lida até OF. Então, é basicamente até eu dar shutdown no programa, até eu apertar Ctrl C e eu fechar o programa. Não é basicamente digitar uma vez e acabou, ou uma quantia limitada de vezes. Beleza, com o cabeçalho eu vou usar 2 números, né, que seriam para... Aqui eu vou ter um while, dentro desse while eu vou ter um scanf, lendo esses 2 números, enquanto ele for diferente de end of file. Recomendo vocês pesquisarem e estudarem um pouquinho, mas basicamente isso. Ele vai ler até eu apertar Ctrl C. E aqui, cada vez que eu ler, eu vou printar um número inteiro. Mesmo o resultado da operação sendo um binário, eu vou printar um inteiro, porque eu quero converter aquele binário, que é o resultado da operação, para um inteiro e imprimir ele. Vou ter o /n, para o juiz online não implicar. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A e o B. Eu preciso fazer uma operação com o A e o B.
qual é o operador que faz essa conta aqui. Quando os bits forem iguais, ele me dá 0. Quando forem diferentes, ele me dá 1. Em C, esse operador é o acento circunflexo. Então, basicamente, entre o A e o B, eu vou colocar só ele. E é isso, basicamente. Vamos pegar aqui os casos de teste. Ó, 7, 15, que me dá 8, 4, 7, 15. Beleza, me deu 8, 4 e 1. Tem que me dar 5. Beleza, deu certo. Ah, como que eu saio do programa? Ctrl C, beleza, fechei. Por quê? Porque eu tenho o while que está escaneando até o end of file. Beleza, peguei uma imagem aqui na internet para mostrar para vocês. Não repara na qualidade não, que eu dei um zoom aqui absurdo. A gente vai ter todos esses operadores de bitwise, cada um faz uma coisa, o exercício geralmente deixa explícito o que ele quer de você, se ele quer o or, o end, o que ele vai querer que você imprima, o que ele quer que você faça. É muito fácil de memorizar cada um, é muito fácil de fazer os exercícios de bitwise. Voltando aqui para a câmera principal, que a gente já está terminando. As questões que a gente fez, que a gente corrigiu no vídeo, elas são as questões cernes que você precisa ter na ponta da língua pro dia da prova. São elas que você tem que focar, são esse tipo de questão, não é mais do que isso. Vai ter a questão do Pac-Man, vai ter a questão do corretor, vai ter a outra questão de bitwise de tabela verdade. Como essas questões cobram algo de conhecimento prévio ou é uma questão muito extensa, faz para aprender, tenta fazer, mas não fica bitolado, não precisa achar que vai ser no mesmo nível de dificuldade. Agora, sobre bitwise, é importante eu explicar para vocês. Na minha prova, no semestre passado, não teve nenhuma questão de bitwise, nenhuma. Já no semestre retrasado, teve questão de bitwise. Eu vou recomendar para vocês estudar, porque eu não posso simplesmente falar, pô, ele não cobrou na minha, não vai cobrar na de vocês. Estuda bitwise, estuda as questões difíceis, né? Se ele cobrar algo, beleza, ele falou na sala de aula, que vai cobrar, ensinou para vocês bitwise. Então vai lá, estuda e faz bastante questão. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham uma boa fonte de correção aí. Fiz as questões principais que vocês vão precisar no dia da prova, né? Foquem nelas, faz o tanto de vezes que você achar legal pra, tipo assim, é que nem eu falei, tá na ponta da língua mesmo. E as outras, fica de desafio aí. Lembra da questão, não tá no simulado, mas tenta fazer uma de pegar uma frase e inverter as letras, né? Inverter todas. Por exemplo, inverter de maiúsculo para minúsculo, minúsculo para maiúsculo, só que agora numa frase. Teve essa mesma questão no semestre passado. Mas agora você tem que fazer isso numa frase inteira, por exemplo. Ou mesmo fazer um programa que converte minúsculo para maiúsculo. Tudo para maiúsculo, por exemplo. São questões que caíram na minha prova, mas não tinham no simulado. Obrigado por assistirem o vídeo aí. Espero que tenha sido proveitoso a nossa correção. Bom finalzinho de férias para vocês. E a gente se vê no começo do semestre.